é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 1 a 15. João capítulo 4, versos 1 a 15. À medida que eu for explicando, nós leremos a passagem. Deixa sua Bíblia aberta, por gentileza. A mulher samaritana. Este é um relato da conversão de uma mulher. Não só uma mulher, como de muitos habitantes de uma cidade. Esta mulher, especificamente, vivendo em pecado. Quebra do 7º mandamento. Adultério ou fornicação. Ela estava no 5º relacionamento, mas aquele 5º relacionamento também não era o seu marido. Por causa disso, esmagada pela vergonha, pela culpa, procurava uma vida solitária.
Ela tem a consciência de que o Salvador virá. A passagem nos diz isso. Ela aguarda o Messias, o Cristo. Enquanto isso, espera por alívio para a insatisfação da sua alma. Esta é uma marca desta mulher. Descontente, insatisfeita. Em outras palavras, uma mulher sedenta. Veremos que ela encontra-se com Jesus à beira de um poço, mas incrédula com relação à pessoa de Jesus. Não entende o significado das coisas que ele falava. E o que nos chama atenção, eu gostaria que vocês sempre lembrassem disso. Apesar do pecado desta mulher, a falta de entendimento para as palavras de Cristo e a própria incredulidade, Jesus se aproxima dela. Jesus se aproxima do pecador e da pecadora e com paciência expõe cada vez mais claramente algumas coisas. O capítulo 4 são 32 versículos. Tem muito material para ser estudado. Mas nós vemos que Jesus começa falando com esta mulher que não entende, mas pacientemente expõe cada vez claramente cada uma das coisas. Jesus ensina o pecado em que ela está. No versículo 22. Você já teve 5 relacionamentos e esse que você tem não é. Você está quebrando o mandamento. Na sequência, Jesus também diz quem ele é. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias que você espera. E não somente isso. Pacientemente fala para esta mulher quem ele é, o que ele faz. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. No seu interior haverá um rio de água que flui. Apesar do pecado, da falta do entendimento e da incredulidade, nosso Deus se aproxima a fim de nos resgatar e promover vida eterna. Os propósitos desta mensagem. O primeiro propósito é dar esperança ao sedento. Talvez você procure formas de saciar a sua sede, de preencher o vazio da sua alma, mas não consegue. Esta mensagem visa dar esperança a você. O segundo propósito é relembrar os insatisfeitos. Você está insatisfeito? Descontente? Você que já professou a fé em Cristo? A mensagem também é para você, de que você já recebeu o Espírito Santo de Deus. E por receber o Espírito Santo de Deus, a sua alma já é plenamente satisfeita, visto que é receptor da vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ler a passagem. Nos versículos 1 a 6, nós temos um contexto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os discípulos, deixou a Judéia, no sul, retirando-se outra vez para a Galiléia, ficava no norte. E era necessário atravessar a província de Samaria, que ficava entre o sul e o norte. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta do meio-dia, da hora sexta. Nós vemos aqui que Jesus retorna para a região norte, Galiléia, porque há
um aumento substancial no número de discípulos. Esse aumento substancial no número de discípulos é provado pelo fato de seus apóstolos batizarem muitas pessoas. A igreja cresce e há uma aparente confusão entre os discípulos de João Batista e de Jesus. E para evitar que houvesse algum conflito, nosso Senhor então se retira para o norte e na viagem então passa por essa cidade chamada Samaria, em que ele encontrará a mulher. João tem alguns propósitos com esse relato. Não abordarei todos eles, não pregarei sobre todos eles, apenas sobre um. Primeiro propósito, quando você ler essa passagem, lembre-se que João destaca como a mensagem de salvação em Cristo se expande para além das fronteiras judaicas. Os samaritanos eram um povo misto, não considerados judeus legítimos. Então, Jesus para nessa cidade e foca na evangelização. Não só esta mulher, como muitos dessa cidade que eram hostis aos judeus, são recebidos. Então esse é o primeiro ponto, um dos propósitos de João, mostrar que a salvação em Cristo se expande além das fronteiras. Segundo propósito, enfatizar que Jesus é o Messias encarnado. Ele é o Cristo aguardado. Ele mesmo dirá nessa passagem, ela diz assim, a mulher diz, eu sei que virá o Messias, o Cristo, e quando ele vier, ele colocará todas as coisas no seu devido lugar. Jesus diz, sou eu quem falo contigo. Poucas vezes o Senhor Jesus é tão explícito assim. Então João tem esse propósito. Terceiro propósito, reiterar que não há barreiras que impeçam Deus de alcançar uma pessoa, por mais simples que ela seja ou necessitada que esteja. E por último, anunciar que Jesus é quem pode satisfazer a alma sedenta. Eu vou pregar com base nesse último propósito. Anunciar que Jesus é quem pode satisfazer a alma sedenta. Então nós temos no versículo 7 a 15 o fato de Deus se aproximar de pecadores com compaixão indizível. Deus se aproxima de pecadores com compaixão indizível. Versos 7 a 15. Nós dividiremos em 2 tópicos. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim? Porque sou mulher samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então nós temos este primeiro ensino. A infinita disposição de Cristo em vir ao encontro de pecadores, oferecer perdão, vida eterna. Os samaritanos foram considerados pelos judeus, depois do exílio, no retorno do exílio, como um povo mestiço. Aquela região, que era a região norte, chamada de Efraim, ou Israel, foi invadida pela Síria. A Síria trouxe pessoas para habitar a terra e deportou algumas delas, de modo que as tribos
foram mestiçadas, ou passou por um processo de mestiçagem. Mestiçagem racial, cultural e principalmente religiosa. Então, havia essa indiferença. Os samaritanos, na visão do judeu, era inapto, cerimonialmente indigno da comunhão com Deus. Veja só, religiosamente inapto para ter comunhão com Deus. E a rivalidade entre judeus e samaritanos cresceu a ponto dos próprios samaritanos estabelecerem um templo separado lá no Monte Gerizim. E este templo separado marcava uma rivalidade profunda. Os samaritanos aceitavam o Pentateuco, mas não aceitavam o restante do livro dos profetas. Havia, portanto, uma divisão profunda entre eles. Quanto às mulheres samaritanas, elas eram consideradas como o estado de perpétuo estado de impureza cerimonial. Na época de Jesus, um samaritano era impuro, poderia ser impuro, mas a mulher era certeza. E se você tivesse relacionamento com uma mulher samaritana, fatalmente você estaria contaminado e impossibilitado de servir a Deus cerimonialmente. Por isso que a mulher diz, como vocês leram no versículo 9, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A tradução literal diria assim: os judeus nem sequer utilizam os mesmos utensílios para evitar contaminação. E ali Jesus precisava beber onde? Num utensílio de uma samaritana. Ele não tinha um balde. Ele precisaria compartilhar esse utensílio. E ela diz: se você tomar esse utensílio, você ficará impuro. Irmãos, que Senhor, que Deus pode vir ao encontro de pessoas impuras, pecadoras, indignas, solitárias e sem esperança. O nosso Senhor tem esta infinita disposição. E aqui a minha primeira aplicação. A encarnação de Jesus. Ele está caminhando, está cansado, está com sede, o estado de humilhação, por causa da sua compaixão profunda. Ele rompe todas as barreiras. Ele rompe a barreira étnica, racial. Ele rompe a barreira cultural, porque homens não se dirigiam às mulheres. Ele rompe com aspectos da religiosidade estéril. Aquela mulher está dizendo que Jesus sabia que todos os judeus a consideravam impura. E se ele compartilhasse de um utensílio, ele também seria contaminado. E, portanto, inapto a ir ao templo e servir. Vocês se lembram como este capítulo começa? Com o batismo. Havia uma disputa entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João sobre quem batizava mais. E aqui o batismo é o batismo judaico, de aspersão. O batismo ainda não era feito no nome de Jesus, mas era um batismo que ele estava entendendo o significado. O que é o batismo? E por que Jesus está falando da água? O batismo é um símbolo externo da purificação de pecados.
Nós que recebemos este selo, fomos lavados interiormente. Nós estávamos na mesma condição que esta mulher. Impuros cerimonialmente para entrar na presença do Senhor. Mas Jesus veio até nós. A água representa a purificação dos pecados. Esta mulher é considerada inapta para ter comunhão com Deus. Mas aqui nós vemos que Jesus poderia dar água a ela. Ela poderia ser lavada com água pura e finalmente receber a vida eterna. Quão indigno você é. Quão contaminado você pode ser. Mas os nossos pecados não podem contaminar o Filho de Deus. E Ele bondosamente vem até você nesta manhã e diz, no versículo 10, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você acha que é tão pecador que não possa ser purificado por Cristo Jesus? Você acha que é tão indigno que não possa ser lavado por Jesus? Pelo seu sangue remidor? Que mensagem maravilhosa. Jesus é a água que lava com seu Espírito os nossos pecados. Os teus pecados. Mas você o conhece? Talvez você tenha vindo dia após dia até aqui e não conhece Jesus. E Ele está dizendo a você, se você me conhecesse, você conhecesse o dom que eu posso dar, e aqui é a vida eterna e perdão de pecados, você me pediria, e eu certamente te daria. A infinita disposição de Cristo ao vir em encontro de pecadores. Meu segundo ponto, que a água concedida por Jesus é como uma fonte que jorra por toda a eternidade. Nós cantamos o hino, fonte de amor perene, manancial de luz. É uma forma poética de dizer e de se referir a essa passagem. De que em Cristo flui vida. Diz o versículo 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele a jorrar para a vida eterna. A água que flui de Jesus sacia de forma duradoura e irrevogável. A promessa de Jesus é de suprir plenamente a sede dessa senhora. Ela vai ao poço de Jacó constantemente. Nós veremos um pouquinho melhor daqui a pouco na aplicação. Ela busca saciar a sua sede, mas não é saciada. Em João 3,5, como lemos durante a ordem do culto, a água é aquela que vivifica, significa o novo nascimento e o derramar do Espírito Santo. Em João 7, 37 e 39, que também lemos, João é mais claro e nos ensina que aquela água derramada sobre os sedentos é o Espírito Santo.
Então, quando nosso Senhor se refere a saciar a sede, em saciar a alma, ele está dizendo que o Espírito Santo será derramado sobre a sua vida e lhe dará vida eterna. Lhe dará vida eterna e abundante. Está falando aqui do novo nascimento, com uma outra linguagem. Ele acabou de falar isso no capítulo 3 para Nicodemos. E agora, com uma outra forma de dizer para a mulher samaritana: se você me pedir, eu lhe darei vida eterna, que é o meu Espírito Santo a jorrar na sua vida. De que forma o Espírito Santo sacia nossa vida, intercede por nós quando não conseguimos orar, ajuda a mortificar o pecado, nos guia, direcionando as nossas decisões, tira o temor. Mas o Espírito Santo também testemunha em nosso coração que somos filhos de Deus. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E como filhos adotados, nós também somos herdeiros e portadores da bênção de Cristo. Espírito Santo, se esta mulher cresce, se esta mulher alcançasse a fé no Filho de Deus que estava ali, a sua vida seria saciada, porque ela receberia o Espírito de vida, e é um Espírito de vida eterna. A minha aplicação para este ponto: as águas desta fonte poderão diminuir ou aumentar ocasionalmente, mas são vivas e nunca secarão por completo. O Espírito Santo não seca a fonte. Aqueles que são habitados pelo Espírito podem ter a experiência um pouco mais aumentada ou diminuída. E às vezes nós procuramos por outros poços satisfazer a nossa sede de vida em outros poços. Esta mulher está aqui no poço de Jacó, procurando solução para a sua alma. Você se lembra o que disse Jeremias? O meu povo cometeu 2 crimes. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cazaram para eles poços. Poços que não retêm água. De tempos em tempos você pode procurar satisfação para sua alma em poços cheios de barro, de água parada. E a sua sede não é saciada, e você tem experiência disso. Jesus está dizendo que as fontes de água, as fontes de vida que procedem dele, são insaciáveis, são inesgotáveis. Como é que está a sua vida? Você experimenta essa saciedade de vida eterna? Ou está buscando em outros poços aquilo que não pode ser encontrado? Por último, uma aplicação geral. Jesus nos conhece em detalhes. Jesus sabia que aquela mulher não tinha entendimento, tinha uma mente carnal, o caráter dela era péssimo. Uma mulher estigmatizada, tinha 5 casamentos, sem esperança,
conformada ao estado que estava, não enxergava 1 metro além do poço de Jacó. Sua visão era vertical. Aliás, horizontal. Esta mulher tinha uma carência insaciável. Jesus conhece você. Não há como fugir. Ele sabe como está seu coração hoje, em que você está buscando prazer e satisfação. E está dizendo: se você conhecer o dom de Deus e quem é que te pede, do seu interior fluirão rios de água viva. A sociedade tem buscado na medicalização, tem buscado no entorpecimento do entretenimento, na autossuficiência financeira, tem buscado no poço da religiosidade, da autorrealização. Coisas comuns que as pessoas tentam encontrar vida. Alguns possuem todas as coisas passageiras, mas ainda que tenha tudo, está plenamente cansado e insatisfeito. Você diz, né? Se eu tivesse saúde, ia ser diferente. Se eu tivesse condições financeiras, ia ser diferente. Se eu tivesse uma família boa, seria diferente. Poços de Jacó, que podem suprir, mas você sempre precisará voltar ali. No fundo, todos rejeitam o suprimento de água fresca, rejeitam a água corrente, a bondade e a fidelidade. Escolhe os poços com água parada. Esta mulher é um arquétipo, ou seja, um modelo da nossa experiência. Jesus, queridos, é a única fonte inesgotável que satisfaz plenamente. Ele é o profeta e salvador. Está empenhado a anunciar o perdão, a vida nova e a salvação. Mas a samaritana não entendeu nada do que foi dito aqui. Ela disse: então dá sempre dessa água para eu não precisar vir aqui beber, para eu não precisar vir aqui buscar. A samaritana não entendeu as palavras de Jesus, assim como Nicodemos não entendia um novo nascimento. E talvez hoje você não esteja entendendo nada. E eu não estranho, porque o novo nascimento, a compreensão do evangelho, não provém de capacidade humana. Não importa se você é um mestre da lei ou uma mulher adúltera. Se o Espírito de Deus não abrir o teu entendimento, você jamais conhecerá o dom da vida eterna. Mas se você tem essa experiência, é motivo de gratidão, de louvor, de glória ao nosso Deus. Ele era um homem, Nicodemos, judeu, um mestre respeitado. Mas não entendia que precisava nascer da água e do Espírito. Ela, uma mulher samaritana, uma pária moral. O que Jesus está dizendo, e vocês sabem que depois ela perguntará, onde é que nós devemos adorar? Em Gerizim, no nosso templo, ou lá em Jerusalém? Jesus diz: você está muito preocupada com teologia, mas o fato é que tanto os judeus quanto os samaritanos estavam indo atrás de poços vazios e não olham para quem eu sou. O Messias, o Salvador. Essa mulher está sedenta como uma terra árida. Mais ao sul,
havia um deserto chamado Deserto do Negev. Existe ainda. Deserto do Negev é seco, seco mesmo. Só que, sazonalmente, de tempos em tempos, há uma cheia de água que desce do norte e vem para o sul. O Monte Hermon, no norte, a geleira derrete e aquela água forma trombas de água e lavam o território de Israel e chegam ao deserto do Negev. E quando aquela água chega no deserto do Negev, o que acontece? A vegetação, reflorestamento, a vida volta para lá. Essa experiência geográfica, climática ali de Israel é anunciada no Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Esta mulher era como o Negev, um deserto improdutivo, mas que agora a fonte da vida a encontra. Mas ela não entende nada. A princípio não entende nada. Daí que Jesus pacientemente conversa com ela, chama o marido, não tenho, e Jesus revela ali como profeta. Jesus se apresenta como Cristo. Jesus diz para os discípulos que ele veio e a sua comida consiste em fazer a vontade do Pai, que os campos já estão branqueados. Aquela mulher volta para a cidade e diz: olha, eu encontrei o Cristo, porque ele tem dito todas as coisas. Será que é ele? E muitos da cidade de Samaria se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher se converte a Cristo e a sua alma é saciada. Com paciência, passo a passo, Jesus vai explicando qual é o estado dela, quem Jesus é e o que ele faz. E finalmente, aquela mulher é salva, perdoada, e a sua alma é satisfeita. Você que está sedento, Isaías diz: vinde às águas, incline o seu coração para Jesus e sua alma viverá. E eu encerro com capítulo 7, se você puder abrir. Versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está falando da vida eterna, que você não tem, mas você pode ter se você crer. Ele está falando de satisfação que você não tem, mas pode ter se você crer. Ele está falando de renovação que você não tem, mas pode ter se você crer. Porque o Espírito Santo entrará na tua vida e ele regenerará a tua vida. Tirará a morte eterna e dará vida eterna. Nicodemos não tinha entendido nada. Esta mulher, até certo ponto, depois Nicodemos entendeu. E esta mulher não entendia nada. Mas chegou à compreensão que Jesus é fonte que flui vida. Nele, nós já fomos saciados. Que Deus nos ajude. Amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado.
das coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltando